Então, eu quero, agora, nesse momento, apresentar o professor Francisco Vanderlei Garcia de Paula e Silva. Professor, antes de te apresentar, quero agradecer imensamente a sua generosidade por estar aqui com a gente hoje, né, num dia de semana, que eu sei que é uma agenda bastante concorrida, então é uma alegria para a gente poder contar com a sua palestra hoje, tá? O professor Francisco é professor associado e livre-docente da Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo. Na mesma instituição, obteve o título de mestre em odontopediatria e de doutorado em ciências, com um estágio sanduíche na Universidade de Michigan. O professor realizou o pós-doutorado em imunologia na Faculdade de Ciências Farmacêuticas, também da USP de Ribeirão Preto. Lidera o grupo de pesquisa Biologia do Desenvolvimento e Saúde Infantil, que investiga o impacto de adversidades durante a gestação e na primeira infância sobre a ótica do conceito DORAD. Atua na formação de recursos humanos, orientando em todos os níveis da formação, então, desde pré-iniciação científica até o pós-doutorado, né, incluindo ações afirmativas para alunos de escolas públicas e integrantes de programas de apoio à permanência estudantil. Coordena o projeto Alfabetização em Saúde Bucal, que é uma iniciativa multimídia de educação em saúde e combate à desinformação científica, que em 2025 ganhou o prêmio USP de Impacto Social na categoria Saúde e Bem-Estar. Muito legal. Atua na gestão acadêmica, então, como das diferentes áreas, linhas da gestão acadêmica, né? Da seção de biossegurança, coordenador de biotério, do Centro de Pesquisa e da Comissão de Ética de Uso de Animais da Faculdade de Odontologia da USP de Ribeirão Preto. Então, professor, mais uma vez, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, compartilhar um pouco do seu trabalho com a gente. Estamos ansiosos pela sua palestra, viu? Fica à vontade de carregar a sua apresentação. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui para conversar com vocês um pouco sobre as pesquisas que a gente tem feito. Eu gostaria muito de agradecer a professora Graziella, toda a equipe DORA de Jovem Brasil, aí, pela oportunidade de estar aqui, né, da gente poder dialogar um pouquinho sobre assuntos que eu acho que são de interesse do nosso grupo de pesquisa e da DORA. Eu acho que tem bastante coisa que a gente pode compartilhar aqui de pensamento e de estratégias, né, pensando aí em prol da saúde materno-infantil. Então, acho que tem alguma coisa. Vou trazer assuntos odontológicos hoje. Acredito que muitos que não são dentistas aqui vão ver muitos dentes e, obviamente, que eu vou explicando à medida que forem aparecendo nessas imagens, mas é porque um pouco do que a gente estuda é desenvolvimento dentário, e aí eu vou lançar a mão aí de mostrar essas imagens para vocês. Se alguém puder só me confirmar que está aparecendo em tela cheia. Está sim, professor. Tá, tudo certo. Então, vamos lá. Eu vou só colocar um timer aqui, porque às vezes a gente começa a falar e empolga tanto o assunto que o tempo passa, né? E eu não quero tomar muita da tarde de vocês, mas eu queria falar um pouquinho sobre essa ideia, né, das adversidades que são enfrentadas no início da vida. E a gente tem vários exemplos dessas adversidades. A gente pode pensar assim em pobreza crônica, estresse tóxico, né, exposição a poluentes, questões que não são só experiências psicológicas passageiras, mas que a gente pode entender, né, uma metáfora como se fossem patógenos silenciosos aí que invadem nosso organismo e eles vão moldar, né, fisicamente o nosso desenvolvimento infantil, e isso tem impacto em longo prazo, né? Tem vários estudos na área de neurociência, né, mostrando agentes ambientais, como a epigenética, né, consegue aí trabalhar no silenciamento ou na maior expressão de genes. E tudo isso modifica as respostas, né, do nosso organismo. E se a gente pensa numa criança, um indivíduo que está em desenvolvimento, essas marcas, né, elas podem perdurar até a idade adulta. Hoje é muito comum a gente falar sobre doenças crônicas não transmissíveis que têm a sua origem ainda na gestação, né? Se a gente pensa
em consumo de açúcar, né, adicionado antes dos 2 anos de idade. Isso é um fator de risco para problemas odontológicos, cárie dentária, principalmente, né, as crianças que apresentam cárie na primeira infância, é um fator de risco para a obesidade. Esse fator de risco lá na frente, né, pode repercutir aí em diabetes, em doenças cardiovasculares, hipertensão, né? Então, a gente tem aí muitas questões que têm origem em momentos muito iniciais da vida, né? Não vou falar de conceito aqui para vocês, porque vocês são, né, experts nesse assunto, mas a gente tem várias questões aí que modificam a trajetória de uma pessoa, aumentando aí risco de desenvolvimento de doenças. E não é isso que a gente quer quando a gente pensa em atenção durante a gestação, ou atenção, cuidado que começa da primeiríssima infância, né? A gente quer aí que essa criança cresça, floresça e ela vá, né, caminhando por toda a vida com bastante saúde, né? É por isso que a gente pensa em fazer intervenções tão precocemente como são feitas na odontologia, e eu vou mostrar para vocês. Então, a nossa ideia hoje aqui é falar sobre como essas adversidades elas podem moldar a saúde bucal e também o desenvolvimento dentário, né? Porque o dente, né, ele tem várias camadas que compõem essa estrutura, mas ele tem uma parte, que é o esmalte dentário, que é um tecido, uma estrutura, né, melhor dizendo, que não se remodela. Ele é formado lá no início da vida, e qualquer problema que aconteça nesse momento da formação do esmalte, ele permanece por toda a vida como uma cicatriz, né? Isso pode contar para a gente história do momento inicial da vida. Então, por isso que a gente tenta, né, olhar para a formação desse esmalte dentário e como que isso pode, de alguma maneira, dizer para a gente, né, lá no futuro, olhando para esse esmalte desse indivíduo adulto, que ele teve um problema numa idade precoce. E depois eu vou, né, falar mais de experimentos que são feitos no nosso grupo de pesquisa sobre o desenvolvimento dentário, e eu quero terminar, né, falando um pouquinho, porque eu acho que também tem a ver com o crescimento e desenvolvimento, que é a educação em saúde, né, e como que isso pode moldar positivamente a saúde bucal. Então, o foco, né, dessa primeira parte que eu vou apresentar para vocês são estudos translacionais. Então a gente vai falar muito de modelo animal, que a gente usa para investigar essas adversidades no início da vida. E quando a gente fala, né, nessas adversidades, eu vou usar aí a definição do Center on the Developing Child, da Universidade de Harvard, que são adversidades, né, circunstâncias ambientais enfrentadas durante a gestação, durante a infância, durante os primeiros 1000 dias, né, vamos colocar dessa forma, que podem exigir de uma pessoa adaptações psicológicas, comportamentais e até biológicas bastante significativas, né? E muitas vezes, né, quando o indivíduo não tem mais essa capacidade de se adaptar, ou porque essa adversidade ela continua, né, ela não foi um estresse pontual, ela é algo que perpetua na vida desse indivíduo, isso representa um desvio, né, do que é um ambiente acolhedor e propício para o desenvolvimento favorável de um indivíduo, né? Então, a gente está falando aí de estressores ambientais que vão modular a expressão de genes, a gente está falando de fome, né, ou obesidade, falta ou excesso, né, de alimentos adequados ou inadequados. A gente está falando de uso excessivo de medicamentos, né, e exposição à fumaça de cigarro, exposição a poluentes ambientais, uso crônico de álcool, né? Então, são questões aí que são adversidades importantes no início da vida. Então, contextualizando isso para a odontologia, a gente fala hoje, né, na odontologia materno-infantil, que a gente vai cuidar da criança desde o momento que ela está na barriga da mãe, né?
E, obviamente, né, quando a gente fala isso, nós não vamos fazer intervenções odontológicas, porque odontologia também não é só intervenção. A gente, às vezes, pensa que odontologia é extrair um dente, fazer uma restauração de um dente, mas tem muitos outros aspectos educacionais da odontologia que a gente pode fazer nesse momento da vida, né? Pensa assim, introdução de açúcar, que eu dei como exemplo para vocês, que não deve ser oferecido, açúcar adicionado antes dos 2 anos de idade, é uma informação que a gente pode dar nas nossas consultas, né? Então, a gente começa a ensinar a criança a escovar o dente, né? Assim que rompe o primeiro dente, lá na primeiríssima infância. E aí, a partir daí, ela já começa a entrar em contato com esses objetos que são importantes para o cuidado, né, em saúde. Isso continua, né, durante toda a infância, com várias estratégias de educação em saúde, preventivas, né? Esse é o objetivo dessa especialidade na odontologia, que cuida de crianças. Não sei se alguém quer falar alguma coisa, mas que cuida de crianças. Então, a gente teve, né, por muito tempo, esse olhar aí focado em como cuidar de uma criança para que ela não tivesse cárie, porque por muito tempo o problema da odontologia foi a cárie dentária. Mas aí a gente começou a se deparar com algumas situações um pouco diferentes, né? Vocês estão vendo a imagem aí de crianças que têm defeito de desenvolvimento do esmalte dentário, que não é relacionado à cárie, não é relacionado a açúcar, não é relacionado à falta de escovação. Essas todas são imagens de molares ou de incisivos, que são os dentes anteriores, são imagens desse defeito de desenvolvimento que aconteceu quando o esmalte estava se formando, né? Foi uma questão adquirida por um consumo de açúcar. E quando a gente pensa, né, nessas questões, a gente está olhando aí para um indivíduo de 6 anos de idade, que é a idade que esse grupo aí de dentes irrompe na boca, que a gente consegue ver o dente na boca. Mas esse dente foi formado muito antes. Esses dentes que vocês estão vendo as imagens aí começaram a ser formados lá na vida intrauterina. Então, esse esmalte começou a ser depositado lá naquele momento muito inicial da vida. Quando a gente olha para essas marcas no esmalte dentário, a gente sabe que pode ter acontecido alguma coisa diferente do curso normal, daquela gestação ou daquela na primeiríssima infância ali até os 3 anos de idade, que gerou esse defeito de desenvolvimento do esmalte. Isso é progressivo. Vocês estão vendo na primeira imagem que eram manchas, mas com o passar do tempo, esse esmalte é super poroso, quebradiço, a criança começa a mastigar em cima desse dente, esse dente vai sendo quebrado, né? E aí, como ele está quebrado e é mais difícil higienizar, começam a aparecer as lesões de cárie em cima desse esmalte. Então, tem um problema aí, né? Estou descrevendo uma doença para vocês, que é a hipomineralização de molares incisivos, mas tem outros exemplos, que é um defeito de desenvolvimento do esmalte dentário. Os pais olham para a gente e falam por que isso aconteceu, como que isso aconteceu, né? Porque na cabeça deles, os problemas odontológicos daquele tipo são cárie dentária, né? E na verdade não são, eles aconteceram muito antes. Então, se a gente olhar, né, tem uma diferença muito grande entre o momento que o dente é formado e o momento que o dente aparece na boca. E aí, quando eu falo dente é formado, é o processo de odontogênese, formação do dente. E quando ele aparece na boca, é o momento da erupção dentária. Para esse grupo de dentes aí, a gente tem um intervalo de 6 anos, 6 anos e meio, mais ou menos, entre uma coisa ou outra. Ou seja, se a criança teve algum problema lá no início da vida, esse problema só vai ser detectado no dente quando ele aparecer na boca, muito tempo depois. E aí a gente fica se perguntando, né, o que causou esse problema, né? E a gente já vai chegar um pouquinho no que a gente tem de etiologia, mas a gente tem uma série de fatores aí que podem ser locais, né, que aconteceu ali na boca mesmo e resultou naquele problema. A gente tem outras questões que são sistêmicas, porque o dente está se formando dentro dos ossos maxilares, maxila, mandíbula, e está sujeito, né, ao que acontece aí sistemicamente. A gente tem questões ambientais que podem favorecer ou não
mineralização desse esmalte dentário, a deposição ou não de proteínas que são importantes para a formação dessa estrutura, e a gente tem fatores genéticos, que aí são muito conhecidos, né, genes específicos, e quando existe um silenciamento desse gene, por uma mutação, por exemplo, esse esmalte não vai se formar de maneira adequada. Aí a gente tem um exemplo muito comum, que é a amelogênese imperfeita, né, que é uma doença relativamente rara, mas quando ela aparece, todo o esmalte dentário ele fica mal formado e a gente consegue detectar isso com o exame de sequenciamento. Mas o que eu acho que é interessante é a gente olhar para esse esmalte dentário, né, como um possível marcador de alterações que aconteceram ainda na primeira infância. E a gente tem, então, né, fatores, né, pensando em janela de formação do dente, a gente tem fatores sistêmicos ambientais que vão ser pré-natais, né, vão acontecer lá durante a gestação e vão repercutir em alguns grupos de dentes. A gente tem eventos que são perinatais, então, parto mais difícil, cesárea, prematuro, que vão, né, resultar em alguma hipóxia, e isso pode interferir na boa formação dos dentes. E a gente tem os fatores pós-natais, as doenças ali no começo da vida, febre, né, que são fatores importantes na etiologia desses defeitos de esmalte. Mas até hoje, né, se a gente procurar na literatura, exceto aqueles casos, né, muito claros de mutação em genes relacionados à formação do esmalte dentário, que são as causas genéticas, quando a gente pensa nos ambientais, nos sistêmicos, a gente tem muita dificuldade em estabelecer agente causal. Então, eu posso dizer para vocês assim hoje, a gente ainda não sabe qual que é a causa dessa hipomineralização, mas a gente sabe que alguns fatores estão associados. A gente pega doenças da infância, aquelas que resultam em febre, uso frequente de antibióticos, né? Complicações na gestação, complicações no parto, prematuridade, são fatores aí, até polimorfismos de nucleotídeo único, são fatores aí que têm sido associados a esse defeito de desenvolvimento, que é relativamente comum. Então, se a gente pensar que 1 em cada 5 crianças tem esse defeito, é uma alta prevalência na população mundial, né? Não só no Brasil, isso é um dado global. E aí, com essa curiosidade, né, a gente começou a trabalhar aqui na Faculdade de Odontologia, numa clínica, que chama Clínica de Esmalte Dental, para estudar, né, vários aspectos relacionados a isso, não só, né, relacionados à formação desses defeitos, que é o que eu vou apresentar hoje, porque tem a ver com a conversa, mas também relacionados ao tratamento, porque todo o nosso tratamento ele foi voltado muito tempo para a cárie dentária, e nós estamos lidando com um problema que é diferente disso. Então, vocês estão vendo imagens dos professores Fabrício, professora Alexandra, que conduzem essa clínica do esmalte, né, e eu colaboro ali também, tentando entender quais são os agentes, né, etiológicos desses defeitos de desenvolvimento do esmalte dentário. E aí, do lado direito, vocês estão vendo aí as imagens de quem realmente faz os trabalhos e está lá no biotério fazendo pesquisa, né, no nosso grupo. Então, pensando nessa formação do esmalte dentário, que a gente chama de amelogênese, né, ela ocorre em algumas etapas. Então, a gente tem as células que fazem a produção da matriz orgânica do esmalte, que são os ameloblastos, que vocês estão vendo aqui. Essa produção do esmalte, ela acontece de maneira centrífuga, então, conforme esse ameloblasto vai se afastando, o esmalte vai sendo depositado aqui, mas ainda como uma matriz orgânica, várias proteínas diferentes, amelogenina, china, e depois o organismo vem fazendo a mineralização e organizando, né, os cristais de hidroxiapatita para que esse esmalte tenha uma estrutura puramente mineralizada. Então, nós estamos falando de mais de 97% da composição do esmalte mineral, cálcio e fosfato. E é isso que dá uma super resistência a esse esmalte, por isso que ele é duro, né, uma das estruturas mais duras do corpo.
E conforme, né, esse dente vai rompendo, esses ameloblastos que produziram a matriz orgânica, eles vão morrendo por apoptose, e a partir daí não tem mais remodelação desse esmalte. A partir daí ele só vai maturar esses cristais de hidroxiapatita que foram formados. Então, quando a gente tem alguma coisa que interfere no curso desse processo, né, a gente tem uma cicatriz que permanece ali, ou porque a matriz de esmalte ela fica mais fina, e aí a gente tem um defeito que chama hipoplasia, ou porque ela não mineraliza muito bem, aí a gente tem um defeito que chama hipomineralização. Mas, de alguma maneira, ele deixa marcas, né, quando existe algum problema durante essa formação, em função de não remodelar, diferente do nosso esqueleto, que vai ser remodelado, os nossos ossos vão ser remodelados várias vezes ao longo da vida, ele vai ser substituído, né, o processo é contínuo de aposição, reabsorção, com um pouco de descanso entre eles. No esmalte não acontece assim, então ele formou, ele maturou, e assim permanece durante toda a vida. E a gente quis tentar entender, né, como que esse esmalte formava a partir de uma observação circunstancial que foi assim, a gente identificou uma enzima importante para a inflamação, né, que é a COX-2, que gera prostaglandina, na cascata do metabolismo do ácido araquidônico, presente na camada de ameloblastos, né, e era algo que não era muito comum e não muito esperado, a gente esperava encontrar ali proteínas relacionadas à mineralização, mas a gente encontrou alguma coisa que é bem inflamatória, geralmente aquela enzima, né, que é produzida, não é produzida fisiologicamente, né, ela é produzida na inflamação. E a gente observou essa enzima ali, daí veio esse primeiro trabalho que a gente pensou, nossa, uma enzima, essa enzima COX-2, né, ela produzida no esmalte, será que quando a gente usa medicamentos que inibem COX-2, e a gente está falando de medicamentos anti-inflamatórios não esteroidais, que podem ser seletivos ou não, será que isso não impacta a formação do esmalte dentário, né, uma vez que parece ser fisiológica a produção dessa enzima, né, e aí foi um dos primeiros trabalhos que a gente fez nessa linha, conduzido aí pela Juliana, na época aluna de doutorado, hoje pós-doutorando, e ela percebeu que sim, né? Então a gente percebe um esmalte com uma menor densidade mineral, quando a gente compara, né? Esse branquinho aqui é o esmalte dentário, uma análise por microtomografia computadorizada, 3D volumétrica, a gente vê um esmalte com uma menor densidade, a gente percebe que esse esmalte ele tem uma menor dureza quando ele está em contato com, quando esses animais receberam, né, esses medicamentos por gravagem, a gente percebe que altera a quantidade, a composição desse esmalte, né, que passa a ter menos cálcio e fósforo e passa a ter mais carbono nessa estrutura, né, da hidroxiapatita. Então, a gente consegue perceber que tem algumas alterações que acontecem aí, embora sem ver clinicamente aquele defeito, né, nítido da hipomineralização, mas a gente vê que algumas propriedades desse esmalte, elas estão diminuídas, né, e a partir daí a gente pode investigar como que as enzimas, os fatores de transcrição, eles estão atuando durante essa amelogênese. O rato é um camundongo, o rato, né, nesse caso aí é um camundongo nesse modelo, geralmente murino, são animais que têm crescimento contínuo do incisivo. Então, diferente do humano, né, que tem aquela questão que o esmalte só forma no começo da vida e depois ele permanece inalterado, no rato é diferente o processo. Como esse dente tem crescimento contínuo, essa camada de ameloblasto sempre vai produzir esmalte, então a gente consegue fazer intervenções e verificar depois ali de 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, qual que é o impacto que essa alteração que a gente fez, esse tratamento que a gente fez, teve no dente do animal. Porque como esses dentes vão sendo desgastados pela forma
como eles se alimentam, né, ele precisa ser reposto. Então, é um modelo bastante interessante para a gente estudar a formação do esmalte dentário. E a gente lança mão de outras técnicas para investigar como que essas enzimas, né, estão sendo ativadas durante a mineralização do esmalte dentário, a maturação desse esmalte, e os fatores de transcrição que são importantes para transcrever genes relacionados à mineralização. Então, a gente vê que, de fato, né, quando a gente dá esses medicamentos, aumenta a produção de uma enzima que degrada a porção orgânica do esmalte, né, e também diminuição de um fator de transcrição que é muito importante para a mineralização, que é o RANX2. E a partir daí, genes e proteínas relacionadas à mineralização, eles param de ser produzidos, né? Então, mostrando para a gente que o uso desses medicamentos por longo prazo, né, porque a gente precisa, nesse modelo, administrar por um longo período, ele impacta a microdureza do esmalte, a composição desse esmalte, né, em termos dos íons que fazem parte dessa molécula da hidroxiapatita, e também, de alguma forma, atuam na atividade desses ameloblastos. Porque a gente pode ter esses defeitos causados não só pela maior ou menor atividade das células que produzem o esmalte, mas também porque durante toda a formação do esmalte, ele é envolto por esse ameloblasto, né? E o esmalte não tem contato com nenhuma outra célula ou fluido do nosso organismo, ele fica envolto ali dentro de um folículo. E, às vezes, esses ameloblastos, eles não estão muito bem unidos entre si, né, com moléculas de adesão intercelular ali deficientes, e entram, por exemplo, proteínas que não são normais de serem encontradas dentro do esmalte, né? Por exemplo, a albumina que está presente no sangue. E aí, isso não é fisiológico para o esmalte. E interessante, né, que quando a gente tem fator local atuando na neurogênese, então vamos pensar num traumatismo, né? O dente de leite está muito próximo do dente permanente lá no osso, e tem um traumatismo e o dente de leite vai encosta no dente permanente. Ocorre um sangramento, essas proteínas do sangue entram dentro do dente permanente que estão se formando e aparece um defeito, né, um fator local bastante importante. Mas a gente não consegue enxergar isso muito claramente nas questões sistêmicas, né, ou ambientais. E hoje a gente sabe que manter, né, essa camada de ameloblastos com ameloblastos muito justapostos é importante para evitar que proteínas que não fazem parte da formação do esmalte, elas entrem ali. Então, nesses defeitos de tipo hipomineralização, é comum encontrar albumina, uma proteína que não deveria estar presente na formação do esmalte dentário. A gente pode olhar, né, para fatores genéticos relacionados a isso. Então, olhando de novo, né, para genes relacionados à inflamação, a gente tem um trabalho com o receptor do fator de necrose tumoral alfa, que é uma citocina pleiotrópica, né? Ela atua em diferentes processos inflamatórios, e de fato, quando a gente tem esse animal aí deficiente desse receptor por uma ablação no camundongo, a gente tem alterações nesse esmalte dentário que a gente consegue, né, perceber que, olha como a estrutura é super organizada nesse animal selvagem, e quando a gente tem um animal geneticamente modificado, a gente perde um pouco dessa organização ultraestrutural do esmalte. A gente está vendo isso aqui por uma microscopia eletrônica de varredura, né? E a gente consegue observar, né, da mesma maneira que eu disse anteriormente, que a microdureza desse esmalte ela fica reduzida. Isso é uma propriedade muito importante do esmalte. O esmalte ele tem que ser duro. Quando ele não está duro, é porque alguma coisa atrapalhou a mineralização e a maturação desse esmalte dentário. Isso interfere diretamente na dureza, e a gente está mostrando aí que é via mediadores aí inflamatórios, né? Seja no primeiro caso uma COX-2 do metabolismo do ácido araquidônico, ou aqui num receptor do TNF-alfa, que é bastante
comum aí no processo inflamatório. Estou ilustrando algumas pesquisas, até para a gente fomentar uma discussão no final, né, do que a gente tem feito, mas a gente tem outras perguntas, né, relacionadas aí a essas adversidades no início da vida, e o trabalho que eu vou mostrar agora, a dissertação de mestrado, que foi defendido pela Júlia, que ela fez um modelo de estresse por separação materna, né, como algo que é bastante estressor para o animal, e ela fazia essa separação diária aí, a partir do nascimento, ao longo de alguns dias, né, 20 dias nesse modelo que ela usou, e fazendo a separação dessa mãe com esses filhotes por 4 horas por dia, causando, né, esse estresse aí, e a gente, né, porque tinha lido na literatura que as crianças, né, que vivem em condições mais adversas, elas têm algumas marcas no esmalte dentário, né, e a gente pensou, será que seria alguma coisa relacionada ao estresse aí no início da vida, né? E a gente queria explorar um pouco desse mecanismo, mas para nossa surpresa, embora a gente tenha visto, né, uma alteração de peso desses animais, nada muito expressivo, mas quando a gente olhou para os dentes, né, por meio de macrofotografia, e aí vocês estão vendo incisivos de macho, de fêmea, controle e grupo por separação materna, a gente não viu uma diferença gritante nesse esmalte dentário, pelo menos a olho nu, né? Usamos um escaneamento 3D para ver um pouco mais de detalhe, né? Tentando identificar esses defeitos, e não encontramos. Fizemos microtomografia, o volume está normal, a composição está normal. Se a gente olha a estrutura dos prismas de esmalte, né, estão muito parecidos, e a gente chegou na conclusão de que nesse modelo aí utilizado não houve, né, o comprometimento da formação desse esmalte dentário, mas abriu aí perguntas para a gente tentar entender o porquê que esse esmalte foi tão resiliente em termos de não alterar a sua estrutura, mesmo sobre essas condições, né, tão importantes aí de adversidade. Mas eu gosto de mostrar um pouco desse trabalho, porque às vezes a gente formula uma hipótese, né, e aqui eu estou com jovens pesquisadores, e a gente tenta, né, aceitar de alguma maneira aquela hipótese alternativa, né, de que, de fato, né, nesse caso, a separação materna seria importante aí e deixaria marcas no esmalte dentário, mas, na verdade, a gente não conseguiu ver, né, e isso também é um resultado importante e merece ser divulgado. A gente pode pensar em outros tipos, né, de questões, por exemplo, exposição à fumaça do cigarro em momentos precoces da vida, também, ou exposição ao álcool, né, e aí eu vou, nesse momento, falar um pouquinho mais desses dois trabalhos, e eu já estou me encaminhando para uma outra parte da aula, mas mostrando que né, quando esses animais foram expostos à fumaça do cigarro, a gente não conseguiu ver uma grande alteração macroscópica, né, olhando para o esmalte dentário, né, nem machos nem fêmeas, nem controles nem expostos, mas quando a gente fez uma microscopia eletrônica de varredura, né, a gente percebe que tem uma diferença aqui que começa a aparecer na estrutura desse esmalte dentário, com muito mais espaço entre os prismas nos animais que são expostos, comparados com aqueles que não são expostos, né? Então, mostrando aí para a gente que essa fumaça, ela pode, sim, ser um fator importante na exposição precoce, né? A fumaça do cigarro, um fator importante aí para deixar registros no esmalte dentário. E a gente consegue medir esse efeito, né, por meio de íons, né? Então, a gente tem menos fósforo nesse esmalte, que desses animais que são mantidos, né, precocemente com a fumaça do cigarro, que foi um modelo pós-natal que foi utilizado,
e uma maior concentração de carbono nesse esmalte dentário. Então, às vezes a gente consegue ver uma marca visível clinicamente, e às vezes a gente precisa de outros métodos para identificar essa marca, ou olhando na ultraestrutura, né, com uma maior magnificação, ou usando uma quantificação de elementos químicos para poder identificar de que maneira que isso pode estar repercutindo no esmalte. Aí eu dou um pequeno spoiler agora, que como a gente teve esses resultados interessantes, a gente optou por fazer um modelo de maior intensidade de exposição à fumaça do cigarro. E aí a gente começa a ver efeitos mais robustos, inclusive clinicamente, né, com esmalte, com uma translucidez, com uma transparência maior, né, indicando para a gente que a espessura desse esmalte aí, ela pode estar comprometida, dependendo aí da quantidade do tempo, né, e da quantidade de exposição que acontece com esses animais aí no período pós-natal. Então, esse já é um modelo que é feito após o nascimento dos animais, também tirando a vantagem aí de estudar os incisivos que apresentam crescimento contínuo, né? E um outro, né, agente que nós também iniciamos alguns estudos, e eu deixei os QR Codes aí que direcionam para os artigos, se alguém quiser mais informação, é consumo de álcool na gestação. A gente tem bastante informação com relação ao consumo de álcool na gestação e síndrome alcoólico fetal, por exemplo, né, que tem muitos fenótipos orofaciais. Então, a gente tem desenvolvimento ósseo bastante diferente nesses indivíduos que apresentam essa síndrome. Então, quando a gestante faz uso de álcool durante a gestação e a criança nasce com a síndrome alcoólico fetal, o desenvolvimento da face dessa criança é prejudicado, principalmente se a gente olha desenvolvimento de maxila, formação de palato, tecido da boca. Então, a gente tem alterações aí importantes na oclusão dentária, e tem um outro trabalho sugerindo que esse álcool poderia causar defeitos de esmalte em humanos, né? E a gente começou uma série de estudos para investigar álcool na gestação. Então, em vários modelos, né, que foram feitos de uso de álcool diluído na água de bebê, o uso de álcool em alta dose por gavagem, ou no modelo de blind drinking, que é aquele modelo de alta dose de álcool por alguns dias e depois o indivíduo não consome mais álcool, depois ele volta a consumir altas doses, né, numa proporção de 3 para 4, né, 3 dias bebendo, 4 dias em abstinência. E aí, quando a gente fez esse modelo, né, com altas doses de álcool de drinking, a gente consegue perceber já clinicamente algumas alterações nesse esmalte dentário, né, que passa a apresentar, a gente está vendo imagens com fotografia com luz polarizada ou não polarizada, que a gente vê que esse esmalte está todo marcado, né? E quando a gente fez a análise estrutural, a gente percebe que não teve só, né, a mudança da cor do dente, com essas opacidades que nós estamos percebendo aí, mas também perda de estrutura dentária, né, que a gente está tentando identificar nesse momento agora se elas são relacionadas à fratura após a erupção do dente na boca, e quando esse dente entra em função, ele fratura, ou se elas são perdas na estrutura do esmalte que aconteceram durante a formação. Então, o conteúdo orgânico não foi produzido adequadamente e, em consequência disso, não foi bem mineralizado, né? Então, é uma pesquisa aí que está em evolução, mas que a gente já consegue perceber aí algumas marcas importantes desse consumo de álcool durante a gestação, repercutindo, né, em outro tecido mineralizado, porque o osso, né, da face, a gente tem bastante informação na literatura, inclusive os indivíduos têm um fenótipo muito característico, né, mas no dente a gente começa a perceber agora quais são essas marcas, né, da exposição ao álcool pré-natal que vão repercutir depois
nesse dente, e a gente pode usar isso lá no futuro, né, qual que é a ideia? Usar essa marca que tem no dente lá no futuro para traçar qual que pode ter sido a exposição no momento mais precoce da vida. Então, olhando para a formação do esmalte dentário, eu passei muito cedo essa imagem, que agora todo mundo vai ficar chocado. Mas, assim, eu queria mostrar, né, esses trabalhos que estão sendo feitos nessa linha, porque a gente tenta entender de que maneira que as adversidades, elas moldam a formação dentária. Mas não é só isso. A gente pode falar de saúde, né, de maneira mais global. Então, quando a gente pensa, por exemplo, em cárie dentária, né, pegar o guia da OMS lá de doenças crônicas não transmissíveis, é a mais prevalente no mundo. Né? Então, qualquer lugar do mundo vai ter uma alta incidência de cárie dentária, uma doença crônica não transmissível, e o que é interessante é que quando a gente olha, né, estou mostrando imagem de uma mãe e de um filho, a boca do filho muitas vezes representa, né, a boca da família. E essa mãe, inclusive, ela estava grávida quando ela veio nessa consulta, né, de mais um filho. E a gente pensou, nossa, qual vai ser a trajetória, né, dessa segunda criança se a gente não fizer uma intervenção aqui? E daí que vem alguma coisa, né, que eu quero agora mais comentar com vocês como algo que talvez não seja tão comum, que é a importância de fazer pré-natal odontológico. Né? A gente pode fazer várias estratégias aí, educativas e de intervenção também, que são bastante importantes nesse momento da vida. E por que a gente pensou nisso nesse caso? Né? Porque nessa criança a gente consegue tratar, reabilitar, faz o canal, põe coroa, faz o que for necessário para reabilitar. Mas será que para o segundo filho a gente não conseguiria mudar a trajetória dele? Né? Então, a nossa ideia aí, pensando nesse pré-natal, foi em mudar a trajetória dessa segunda criança, pensando aí em mais saúde bucal, mas não só bucal, né? Pensa numa criança que tem, isso que vocês estão vendo nessa criança, chama cárie da primeira infância. E é um problema crítico, né, que é altamente relacionado ao consumo excessivo de açúcar, e isso causa, né, problemas para essa criança. A criança tem dor, essa criança tem perda de qualidade de vida, essa criança não vai ter o rendimento nesse quanto uma outra criança que não tem essa condição de saúde bucal. Então, a gente começa a ver que sai da boca o problema e ele vai atingindo, né, outras esferas daquele indivíduo. Né? E a gente pode, com intervenções muito simples, mudar isso. Por muito tempo, né, gosto, só não print, não façam print desse slide e coloquem lá no Instagram, porque pode contextualizar totalmente errado a ideia que eu quero passar para vocês. Mas antigamente, a gente, né, quando começou a perceber que a boca da criança refletia a boca da mãe, e a gente sabe que cárie é uma doença, né, uma desmineralização causada quando uma bactéria chamada Streptococcus mutans consome açúcar e produz ácido como metabólito, como subproduto, e esse ácido vai lá e começa a desgastar, desmineralizar o dente e gera as cavidades que a gente vê. A gente pensava, nossa, uma bactéria, será que se eu fizer intervenções nessas mães que são contaminadas por essa bactéria, eu consigo melhorar a condição da vida dessa criança, né? Então, foram feitas várias estratégias ali para reduzir as bactérias na boca da mãe. Mas o mutans é uma bactéria que é residente, então ela vai ser transmitida, ela está presente ali. O grande questão, né, da cárie dentária na primeira infância é quando acontece a desbiose pelo açúcar. Então, quando tem muito açúcar disponível, muito substrato, o mutans começa a proliferar, e aí esse desequilíbrio é o que vai resultar na ocorrência da cárie da primeira infância. Então, atuar muito no mutans não parece ser a estratégia mais interessante, porque não é uma doença infecciosa, é uma doença crônica não transmissível, que é mais mediada pelo comportamento e pelo consumo de açúcar. Então, se a gente sabe, né, da importância do açúcar, a gente pode pensar em estratégias, né, de educação em saúde para orientar essas pessoas a não consumirem açúcar,
em idade muito precoce. Pensa uma criança que vai ser exposta ao açúcar lá com 6 meses de vida, né? Por algum momento da história já foi comum oferecer bebida adocicada para a criança com açúcar adicionado para acalmar essa criança, né? Hoje a gente sabe que isso não faz muito sentido e, inclusive, você está privando a criança de experimentar outros alimentos a partir do momento que ela conhece o doce, né? E o doce vai gerar esse problema, né, potencial aí, que é a cárie dentária, e outros problemas, né, como eu já disse lá no começo da aula para vocês. Então, a gente pode fazer essa estratégia durante esse momento da vida, do pré-natal, que é cuidar daquela mãe, daquela boca, para que ela tenha saúde, né, e a partir daí receba informações, e isso compartilhado com o núcleo familiar, para que essa informação seja difundida aí por toda a família, porque a gente sabe que mudança de comportamento não é uma pessoa que faz, né? Então precisa aí de uma rede de apoio atuando nesse núcleo familiar, nessa gestante, nessa criança que tem, por exemplo, a cárie da primeira infância, mas pode ser outro problema, outra doença crônica muito transmissível, como eu já dei de exemplo para vocês, né? E aí é o pessoal que tem trabalhado nas pesquisas nessa linha. Então, quando a gente fala, né, disso, a gente está falando de alfabetização em saúde. A gente está falando assim, precisamos fornecer informações para as pessoas para que elas consigam, né, ter conhecimento suficiente para tomar boas decisões com relação ao que elas consomem, por exemplo, em termos de alimentação. Hoje são os ultraprocessados, né, que são um grande problema, o açúcar ainda é um grande problema. Eu não sei se vai aparecer o som aí para vocês. So strong. Acho que não. Vocês conseguem escutar o vídeo? O vídeo está rodando, mas a gente não está conseguindo ouvir. Então, eu vou contar para vocês, né? Então, é uma criança que está escovando o dente da sua filha, no caso aí é minha neta, e ela acha importante cuidar da saúde bucal dessa criança, né? E aí ela vai relatando que ela precisa escovar o dente dessa criança porque ela comeu chocolate no café da manhã. E aí depois ela percebe, né, que ela comeu chocolate no café da manhã, que não era uma coisa muito adequada, e aí ela corrige, não, ela não comeu chocolate no café da manhã. Então, assim, as crianças, elas conseguem aprender à medida que a gente vai ensinando e trazendo para elas as informações. E quando elas aprendem isso, elas vão perpetuar, da mesma maneira que ela é alfabetizada na escola para ela aprender a somar, multiplicar, interpretar texto, ela também pode ser alfabetizada em saúde, né? A gente olha números, só porque eu estou falando de pré-natal, então eu vou trazer essa informação. Se a gente olha informações assim, que uma gestante só vai no dentista quando ela sente dor, mais de 50% aí das mulheres, é algo que chama muito a nossa atenção, né? Se a gente pergunta para essa mulher por que ela não vai no dentista, é porque elas têm medo do que pode acontecer ali, da segurança do tratamento, existem crenças, mitos, né, desinformações, desconhecimento, e tudo isso, de alguma maneira, impacta a qualidade de saúde bucal dela e impacta a qualidade de vida também, né? Então, a gente precisa fazer essas ações com o objetivo aí de contribuir para que essa gestante, né, porque o nosso foco aqui é esse hoje, tenha aí uma melhor qualidade de saúde bucal, melhor qualidade de vida, mas não só pensando em termos de intervenção, né, tratar aquilo que é necessário, que é muito importante, mas também orientar, né, ensinar, falar sobre hábitos, sobre amamentação, sobre açúcar, sobre dente rompendo, sobre, né, o que é normal para uma criança ou não. Quando a gente fala desse pré-natal, a gente está falando de estratégias de educação e saúde, visando aí uma melhor qualidade de vida para as pessoas, né? Eu já estou encaminhando para o final, tá? E aí, só para mostrar, né, a professora, ela falou no início sobre esse projeto de alfabetização em saúde aqui na USP,
A gente tem uma série de, né, ações que a gente tenta chegar às pessoas por muitos caminhos para poder difundir esse conhecimento e levar a informação para elas, por podcast, por YouTube, por Instagram, por livro, por e-book, por curso, né, com o objetivo de difundir esse conhecimento. E eu gostaria, né, de apresentar para vocês, porque acho que vocês podem ser, para vocês conhecerem primeiro e também ajudarem na, na, na nossa divulgação para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Tá? Bom, eu queria mais uma vez, né, agradecer a oportunidade de estar aqui, de falar com vocês essa tarde. Às vezes a gente quer falar um monte de coisa e, né, o tempo não permite tudo, mas fico muito feliz pela oportunidade de estar aqui, de vocês estarem assistindo. Eu gostaria de agradecer toda aquela equipe que apareceu lá, né, primeiro, porque são eles que estão lá trabalhando enquanto eu estou aqui falando com vocês, as agências de fomento, né, que têm fomentado as nossas pesquisas, a odontopediatria daqui da Ribeirão pela possibilidade, né, de fazer esse projeto, e eu deixo contato para vocês, e aqui é a nossa faculdade, a nossa clínica, onde a gente faz o atendimento, e agradeço muito a possibilidade de estar aqui falando com vocês essa tarde, e se vocês quiserem fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida, fiquem à vontade. Obrigado. Excelente, Francisco, que palestra muito bacana. Você fecha, vem dos estudos pré-clínicos, ali com modelos experimentais, depois a aplicação na clínica, então é muito bonito ver um estudo translacional, assim, né, sendo desenvolvido. Parabéns pela linha de pesquisa, pelo trabalho, por seu grupo. E agora a gente fica aberto para as perguntas. O pessoal que quiser perguntar, pode escrever no chat ou levantar a mãozinha aí e perguntar para o professor. Enquanto o pessoal... Oi? Alguém abriu o microfone? Não, então, enquanto o pessoal se anima, Francisco, eu vou... Ô, Ana, agora eu comecei, depois você vai, então. Eu vou fazer uma pergunta para você, assim, naquele seu protocolo do primeiro trabalho que você apresentou, né, do tratamento com inibidor de COX-2, vocês usaram um inibidor seletivo, COX-2, nos animais? A gente fez um comparativo com 2 inibidores. Um inibidor seletivo, que foi o celecoxib, e um inibidor que inibe tanto COX-1 quanto os 2, que foi a indomethacina, porque a gente queria comparar as duas situações, né, como que ia acontecer. Então, nós usamos os 2 e nós tivemos um efeito com os 2. Né? Foi mais pronunciado com um com o outro, mas nos chamou a atenção, porque muito se fala sobre as doenças da infância, né, que resultam em febre, e a formação do esmalte dentário, né? E a nossa pergunta foi, nossa, será que se a gente utilizar o medicamento que é usado pelas pessoas, né, isso poderia impactar de alguma maneira, uma vez que essa enzima está lá fisiológica no esmalte dentário? Muito bacana, o racional, muito bom. Eu fiquei curiosa porque a gente não usa, pelo menos até onde eu sei, esse inibidor seletivo COX-2 em criança parece que não está aprovado no Brasil, né? Eu acho que em alguns países sim. Então, não, a gente usou, desculpa te interromper, não, realmente, a gente não usa, mas a gente usou como uma estratégia para inibir a enzima mesmo, né? Para entender o papel da enzima, né? O papel da enzima. Excelente, muito bom. Ana, por favor. Oi, tudo bem? Prof. Tudo Francisco, bem. Achei incrível, maravilhoso. Eu não tinha ouvido falar sobre o impacto da saúde da gestante no feto, né, no bebezinho depois. Nunca tinha ouvido falar sobre isso. Achei incrível. Eu fiquei me perguntando depois se tem algum período da gestação específico que esses cuidados da gestante impactam mais no feto, ou se em qualquer momento da gestação vai fazer bem, se tem que ser antes, se esse histórico talvez antes já possa afetar futuramente, não sei se tem sobre.
Sim, muito obrigado, viu, Ana, pelo comentário e pela pergunta. Eu acho assim, existe muito mito ainda, né, a respeito de tratamento de gestante. Então, acredita-se, né, que muita coisa não pode ser feita, e hoje a gente já sabe que muitos dos protocolos podem ser utilizados, os medicamentos são seguros para serem usados durante a gestação, e o protocolo, né, a ideia é, se aquela gestante ela tem necessidade de tratamento, o tratamento para ela, as intervenções, restaurações, o que for necessário, tem que ser feito o mais rápido possível, para que ela tenha uma gestação mais tranquila, que ela não tenha, por exemplo, uma dor de dente durante a gestação, que é uma coisa bastante estressora, né? Imagina um indivíduo ficar com... E é muito comum, sabe, a gestante ficar com dor de dente, até ela não aguentar mais, e aí ela vai no dentista e fala, eu preciso que tire essa dor, mas eu não quero que use anestésico, porque anestésico faz mal. Né? Aí você tem que convencer que o anestésico não faz mal, que é importante para ela, e para ela não sentir dor, vai precisar usar o anestésico. E elas aceitam e entendem, mas tem muito receio. Então, quando ela tem questões de saúde importantes, o mais rápido possível é o protocolo de tratamento. Agora, quando a gente fala de informações para cuidado com o bebê, aí a gente deixa lá para o finalzinho da gestação. No começo, né, aquela gestação ainda está evoluindo, tem outras questões para ela pensar, aí depois da 30ª semana, que ela já está pensando mais no parto, mais nos cuidados com o bebê, a gente começa com os cuidados informativos sobre o bebê, né, sobre escovação, açúcar, pasta de dente e vários outros aspectos aí relacionados ao cuidado com o bebê. Muito bom. Bruno? Oi, professor, parabéns pela fala, pela apresentação. O nosso grupo tem trabalhado, né, também com odontogênese, né, só que um modelo um pouco diferente, né, de restrição proteica. E a minha dúvida é mais uma dúvida técnica, que você mostrou os dados de microdureza do esmalte, né? E eu queria saber, vocês que fazem essa análise, como que é feito essa análise. Enfim, se a gente puder conversar um pouco depois sobre isso. Obrigado, Bruno, pela pergunta. Podemos sim, claro, esse é um dos objetivos dessa conversa aqui hoje. Então, a gente tem algumas maneiras que a gente pode fazer essa análise, né? Fizemos nos primeiros trabalhos uma dureza superficial, mas se você observar ali o incisivo, ele é muito curvo, né? Então, a técnica para fazer a análise de microdureza ali, ela não é tão sensível, então a gente tinha um desvio padrão ali importante entre as análises pela própria curvatura natural do dente, né? Conforme as pesquisas foram evoluindo, a gente passou a fazer essa análise transversal, então inclui esse dente numa resina, depois faz fatias e faz essa análise não na superfície do dente que é curva, mas numa outra estrutura que é cortada e polida, e a gente consegue ter melhores resultados, assim. Eu não sei se eu fui claro, mas eu posso depois falar com mais detalhes sobre isso. Isso, se a gente puder conversar, né, eu posso mandar um e-mail, escrever um e-mail para você, e enfim, a gente pode conversar melhor sobre isso depois. Claro. Mas deu para entender mais ou menos, né, não seria num corte coronal, né, aliás, seria num corte coronal e não num corte transversal do incisivo, é isso, né? A gente, quando fez no coronal, a gente tem essa questão da curvatura importante, mas quando faz um transversal, a gente consegue eliminar esse problema. Tá, entendi, tá certo. Perfeito. Francisco, o seu projeto de extensão, né, que é um projeto bem amplo, eu vi que vocês têm várias frentes de divulgação do projeto. Você pode falar um pouquinho mais para a gente sobre ele, inclusive para ajudar na divulgação do seu projeto, o vídeo vai ficar no YouTube. Claro, posso. Esse projeto, ele surgiu na pandemia, como muita coisa, né? Surgiu na pandemia, esse projeto surgiu na pandemia. A gente, né, queria trabalhar, sempre trabalhou com educação e saúde, mas era presencial. Quando veio a pandemia, não tinha mais nada presencial e a gente começou a perceber que a situação ia complicar muito, porque as crianças iam ficar sem tratamento, né? E quadros que poderiam ser uma lesão de cárie inicial e agravar e chegar até cavidades mais profundas e tudo mais. Então, a gente começou a pensar em estratégia
digital de divulgação de conhecimento, né? E aí começou com o canal no YouTube. Então, a partir daí, a gente criou vídeos, e a gente tem vídeo que a gente conversa com mãe, a gente conversa com criança, a gente conversa com professor, tem várias playlists diferentes ali, para tentar atingir esse público, né, de algumas estratégias. A gente percebeu que para trazer essas pessoas, a gente fala de rede social, aí dali a Beatriz Masson, que foi uma aluna de iniciação na época, hoje aluna de mestrado, criou o Professor Molares, que é a nossa mascote, e aí ele vai para o Instagram captar as pessoas, inclusive tem uma temporada aberta agora com a semana da amamentação, né? Então nós abrimos uma temporada nova de informações em saúde voltadas para gestação e amamentação no Spotify. E a gente criou, a Beatriz também criou livro, então a gente tem alguns e-books, e o mais recente, que em breve a gente quer tornar público, né, a gente desenvolveu um aplicativo para a educação e saúde, e ele foi financiado pelo CNPq, Ministério da Saúde, numa chamada de desinformação científica. Nossa ideia é levar informação para combater esses mitos relacionados a tratamento odontológico de grávidas, né, o foco principal ali. Nós fizemos um estudo clínico para validar o aplicativo e a eficácia dele. Então, finalizando agora, a aluna me trouxe essa informação semana passada, que nós batemos ele na pesquisa, então eu acredito que dentro de 3 meses, a gente validando, a gente consegue tornar isso. Ela, inclusive, está batendo palma aí, né, Carol? Você e a Vitória, que trabalharam nesse aplicativo, e então a gente consegue disponibilizar isso, e a ideia nesse edital é que a gente, né, difunda isso. A gente vai mandar esse aplicativo como um produto do auxílio para o Ministério da Saúde, para o CNPq, para que isso seja incorporado de alguma forma às estratégias digitais. Então, tem várias ações que são feitas aí nessa linha. Muito bem, professor. Muito, muito interessante. A gente tem sempre incentivado na associação e dito para os nossos membros, a gente precisa ter projetos de extensão que divulguem, né, o conceito DORAD. Aí, no seu caso, o conceito DORAD está subentendido, né, ele não está sendo apresentado propriamente para a população, mas eu acho que é isso, assim, a gente explicar que o início da vida, ele é uma fase tão sensível e tão importante que pode moldar, né, o resto das nossas vidas. Então, é bem, bem bacana, muito bonito o seu trabalho. A professora Patrícia Boer perguntou se os seus alunos são filiados da associação. Alguns são, sim. Eu vou incentivar, inclusive, mais pessoas a participarem. Eu tenho uma aluna bastante ativa, e ela está, inclusive, aqui, estou vendo a foto dela, Marinê. Ela sempre participa e divulga as ações da DORA de jovem. E, então, enfim, tem alguns que são, e os que não são, eu vou incentivar a participação. Marinê é membro da DORA de Jovem, né? Um dos membros da DORA de Jovem. Muito bom. Mais perguntas, pessoal? Muito bom. Então, professor, nós temos 1 hora de sessão. Essa é a nossa ideia, que terminemos em 1 hora. Então, eu quero te agradecer mais uma vez pela excelente palestra. Eu sei que dá trabalho organizar tudo isso, mas é sempre muito, muito gratificante quando a gente tem um pesquisador que vem trazer tanta informação, com todas as frentes de trabalho, né, no DORAD. Então, muito obrigada, viu, pela sua generosidade de dividir o conhecimento com a gente. Parabéns. Eu que agradeço o convite, a oportunidade, e vamos contribuir mais ainda, se for possível. Obrigada, obrigada.